Olá, sou Emivaldo Pereira, do canal Emivaldo PS Audiobook. Me sigam para novos conteúdos. De Stephen Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Prefácio. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Steve Scott, em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Steve estava um pouco desanimado na época. Acabara de perder o 6º emprego desde que se formara na faculdade 4 anos antes. Parecia que, por mais que se esforçasse, não conseguia manter um emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao orar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Steve: "O que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes?" Ele respondeu com sarcasmo: "Conta outra." "Acredita em mim," eu disse. "Garanto que, se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será mais bem-sucedido do que todos os chefes que já teve." Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. E eu falei o seguinte: existe 30 dias no mês e 31 capítulos do livro dos Provérbios da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos nos últimos dias do mês que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que, em 2 anos, você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava que o saber que Steve iria extrair dos provérbios mudaria a sua vida. O que não sabia é que ele usaria a mesma sabedoria para mudar a minha. Steve aceitou meu desafio e começou a ler um capítulo dos provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio e, juntos, montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Steve se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo. Mas esse não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem o negócio, Steve me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamento. Eu nunca tinha escrito um livro na vida, e havia 10 anos esperava a oportunidade de escrever um exatamente sobre este assunto: casamentos. E lá estava Steve me pedindo para escrever 2, um para os homens e outro para as mulheres. Juntos, escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse e Ela Precisa Saber, que se tornaram best-seller e foram publicados em vários países. Steve não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão. Capítulo 1. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de $600 mil por mês. Imagine perder 9 empregos durante os 6 anos que se seguiram à faculdade e, então, no 10º ano, erguer 12 negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, imagine o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão. Em 3 ocasiões,
desrespeitei 3 advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido um centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Felizmente, depois de seguido o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com a minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderia chamar de sorte se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em apenas alguns pequenos contratempos. Porém, como ao seguir os seus ensinamentos, obtive um sucesso pessoal, profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas. E como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras. Mesmo o cético mais empedernido deve admitir o que sábios reis e rainhas de todo o mundo reconheceram que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Todas as vezes que você entra em um avião, as leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem sua viagem. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se por qualquer motivo eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Não importa a sua opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se você decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente e, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportem de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecesse essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar existindo e irão reger sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos Provérbios, como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só servem para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém, o mais comum é que a ignorância dessas leis crie obstáculos para o sucesso e a satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidades que, para outras pessoas, só é possível em sonhos. A vida impelida pelo propósito se tornará a vida em que esse propósito se realiza. A oração de Salomão. Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C. e foi coroado rei de Israel pelo pai Davi, pouco antes da morte deste. Salomão tinha apenas 12 anos de idade. Sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, e segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 10.
Então Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seria concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honras do que a qualquer rei do passado ou do futuro. A promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro que valeria centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía 4.000 estábulos para os seus cavalos e carruagens. A sua folha de pagamento incluía 12.000 cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscaram seus conselhos e pagaram caro por eles. No entanto, no meio da vida, ele começou a violar as regras de conduta, os princípios e estratégias que articulara com tanta sabedoria e, ao fazê-lo, seu sucesso e sua felicidade desapareceram. Para nossa sorte, ele registrou muitas de suas leis de conduta no livro dos Provérbios. Quebrando o Código de Salomão. Embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sob a superfície. Salomão roga no versículo 4 do 2º capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma que um garimpeiro busca pela prata ou um tesouro escondido. Para tanto, precisamos muitas vezes olhar para o pano de fundo dos provérbios, para o seu contexto e até mesmo para as nuances da palavra em hebraico do texto original. Em muitos casos, os tesouros podem ser encontrados no sentido inverso de um provérbio. Ao fazer isso, não apenas descobrimos as leis de condutas de Salomão, como encontramos também a prata e o tesouro escondido do que falamos. Um tesouro que durará para além da nossa vida. Não sou a única pessoa que alcançou sonhos impossíveis seguindo as estratégias de Salomão. Adoro ler biografias de indivíduos que realizaram feitos extraordinários tanto nos tempos modernos quanto no decorrer da história. Estudando suas vidas, descobri também que o sucesso dessas pessoas foi alcançado por meio de ações e atitudes que refletiam os ensinamentos de Salomão, mesmo que algumas nunca tenham lido seus escritos. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford e Thomas Edison leram os provérbios na juventude. Celebridades modernas como Bill Gates, Sam Helton, Ellie Keller e Steve Spielberg alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Já vi desastres ocorrerem a homens, empresas e nações que agiram contrariamente às advertências de Salomão. Adolf Hitler foi capaz de enfeitiçar toda uma nação por ele ter ignorado os avisos de Salomão. Os Estados Unidos foram surpreendidos na Segunda Guerra Mundial. Todos esses eventos se deram pela violação dos conselhos de Salomão. O que a sabedoria de Salomão pode fazer por você? Então, o que os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal? Eis algumas recompensas que, segundo Salomão, você pode esperar se seguir os seus conselhos. Os benefícios das estratégias de Salomão: sabedoria, prudência, capacidade de julgamento, preservação e proteção, sucesso, mais saúde, vida mais longa, honra, abundância financeira, estima dos poderosos, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido, amor e admiração das outras pessoas, compreensão.
Neste livro me concentrarei nas estratégias e nos conselhos extraídos do livro bíblico dos Provérbios que apliquei às áreas profissionais, pessoais e financeiras da minha própria vida. Após examinarmos os ensinamentos de Salomão em cada capítulo, oferecerei algumas técnicas simples que utilizei para implementar os conselhos no meu cotidiano. Ao final de cada capítulo, acrescentei uma seção chamada do conhecimento para a sabedoria, com exercícios específicos que possibilitarão a você aplicar o conselho de Salomão de forma prática e poderosa. Faça isso e começará a gozar de um nível de sucesso e realização pessoal com o qual jamais sonhou. Por mais bem-sucedido que você seja agora, o seu futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura. Capítulo 2. O segredo para vencer qualquer competição. Vês um homem inteligente em seu trabalho? Ele será posto a serviço de reis. Provérbios 22, versículo 29. Sempre que assumimos uma tarefa ou perseguimos um objetivo, podemos chegar a resultados incríveis, ótimos, bons, razoáveis, ruins, terríveis ou catastróficos. Em mais de 50 anos, passei por todos esses tipos de resultado nos âmbitos pessoal, profissional e financeiro. Estudando as vidas de muitas das pessoas mais bem-sucedidas da história, descobri que elas também passaram por toda essa gama de resultados em uma ou mais áreas. Porém, nas áreas de suas maiores conquistas, sem exceção, alcançaram resultados incríveis. E todas conseguiram isso porque aprenderam a utilizar uma habilidade simples, porém inacreditavelmente poderosa. Essa habilidade foi o segredo da conquista de seus sonhos impossíveis. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Clara Berton, John Rockefeller, Henry Ford, Sam Hilton, Walt Disney, Bill Gates e Steven Spielberg são apenas alguns dos que a utilizaram. O fato é que sempre que colocada em prática, essa habilidade gera resultados incríveis. E também podemos afirmar que sem ela esses mesmos resultados nunca são alcançados. Infelizmente, menos de 1 em cada 1000 pessoas a utiliza plenamente. A boa notícia é que essa habilidade é de fácil aprendizagem e pode ser colocada em prática por qualquer um, independentemente de sua origem, escolaridade ou QI. Estou falando sobre a habilidade da diligência. A maioria das pessoas pensa que sabe o que isso significa, mas não é verdade. Quando Salomão fala sobre diligência, está se referindo a uma característica tão rara quanto um diamante de 10 quilates. É rara porque a verdadeira diligência é contrária à natureza dos seres humanos. Todos possuímos características que fazem parte da condição humana e que produzem nossos impulsos naturais, inclinações, forças e fraquezas. A diligência, no entanto, não é uma delas. Na verdade, a característica comum a todos os seres humanos é desejo de gratificação instantânea.
Queremos o máximo possível, o mais rápido possível. Todos temos uma inclinação natural a seguir o caminho que oferece menos resistência. Felizmente, apesar disso, podemos escolher um que ofereça maior resistência e nos tornar diligentes em relação a qualquer empreendimento, projeto ou objetivo. Se você desenvolver o tipo de diligência a qual Salomão se refere, será capaz de alcançar resultados incríveis em qualquer área importante da sua vida. O conceito de diligência de Salomão não é o que você pensa. Meu dicionário eletrônico descreve diligência como um esforço persistente e que envolve trabalho pesado na intenção de realizar algo. Adoro a palavra persistente. Ela faz, sem dúvida nenhuma, parte da diligência. Por outro lado, trabalho pesado não é o termo mais apropriado para entender o que Salomão quer dizer. Prefiro usar a expressão trabalho inteligente. Por exemplo, se eu tentasse derrubar uma árvore com um martelo, teria de trabalhar pesado, mas certamente não seria diligente. Levaria horas ou até dias para fazer este trabalho. Mas se usar uma serra elétrica, sou capaz de cortar a mesma árvore em minutos. Não seria um serviço nem de longe tão pesado, mas eu estaria trabalhando de forma muito mais inteligente. Meu dicionário lista as seguintes palavras como sinônimos de diligência: meticulosidade, zelo, dedicação e devoção. Embora todas estas qualidades sejam aspectos importantes da diligência, elas não transmitem plenamente o que Salomão quis dizer. Para compreender perfeitamente o significado que Salomão deu à diligência, temos de acrescentar às suas palavras as seguintes qualidades que se encontram em Provérbios 20, versículo 11, que diz assim: até por seus atos um jovem se dá a conhecer se suas ações é pura ou se é correta. Salomão usa a palavra pureza não apenas no sentido de um valor moral e ético, mas no de uma obra na sua forma mais pura. O significado está mais próximo da terminologia da mineração do que da ética. As minas de Salomão representavam uma enorme parcela das suas riquezas e, muitas vezes, ele usa termos ligados à mineração aos seus escritos. E o que se faz quando se está minerando ouro? Depois de cavar muito a terra, encontra-se uma rocha grande que expõe a uma imensa quantidade de calor. Isso derrete todas as impurezas. O que resta é o ouro puro. Esta é a pureza da diligência. É o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro o tempo e o esforço investidos. O outro lado da diligência é a correção, que podemos entender também como honestidade. Não basta trabalhar em algo com persistência e inteligência. É preciso fazê-lo de forma correta, honesta, com prontidão, competência e eficácia. Em outras palavras, sem atrasos e dentro do mais alto nível de qualidade, não importando o que for pedido ou esperado. Isso significa trazer criatividade, persistência e até mesmo recursos externos e ajuda de outras pessoas com o objetivo de alcançar um resultado extraordinário. Diligência. Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Agora, antes que você diga "eu não sou assim", não sou o tipo de pessoa criativa ou persistente, quero lhe garantir uma coisa: você pode ser.
Tudo o que precisa fazer é seguir a receita de Salomão para desenvolver a habilidade da diligência. Ele sabia que qualquer pessoa é capaz de desenvolvê-la. Lembre-se do que ele disse: até um jovem. Quando dominamos a arte da diligência, podemos usá-la em qualquer área importante de nossas vidas, em qualquer empreendimento ou objetivo, para alcançar resultados incríveis. Podemos usá-la para transformar casamentos fracassados em uniões felizes, boas carreiras em carreiras incríveis e um negócio falido em um sucesso. Parece complicado, né? Mas não é, porque a verdadeira diligência envolve muitas qualidades. Por isso, ela é tão rara. Talvez seja mais fácil entendê-la através de um exemplo simples. Quando eu era calouro na faculdade, fui promovido a comandante de pelotão do Corpo de Treinamento dos Oficiais da Reserva. Os demais 39 comandantes estavam no último ou no penúltimo ano da faculdade. O maior evento era o torneio anual entre os 40 pelotões. Antes da competição, um dos oficiais achou que o seu iria ganhar facilmente. Acreditava que todos tinham sido diligentes o ano inteiro durante os treinos semanais às 7 da manhã. O que ele não sabia era que o meu pelotão chegava por vontade própria às 6 horas e praticava durante 2 horas em vez de 1. Não sabia que durante a hora em que ocupávamos sozinho o campo de treinamento, eu ensinara ao meu grupo manobras complexas. Cada um dos meus 30 cadetes tinha trabalhado diligentemente para dominá-las. Quando chegou o momento da competição, tínhamos praticado o dobro de horas e aprendido séries muito mais complexas. Comparados aos demais grupos, tínhamos sido verdadeiramente diligentes. A recompensa foi um resultado incrível. Meu pelotão venceu a competição, marcando 287 pontos de um total de 300. O favorito ficou em segundo lugar, marcando apenas 168 pontos. Ganhamos não porque éramos mais inteligentes ou porque nossa formação era melhor, mas porque fomos verdadeiramente diligentes. As recompensas de se tornar verdadeiramente diligente. É da natureza humana buscar o caminho que oferece menor esforço. Salomão compreendeu que precisamos ser motivados e escolher a diligência em vez de seguir nossa inclinação natural e ir com a maré. E qual é a motivação? Ser verdadeiramente diligente, diz ele, traz recompensas inestimáveis, enquanto a falta da diligência pode gerar consequências desastrosas. Eis algumas das recompensas prometidas por Salomão. A garantia de que você estará em vantagem. Como você prefere começar um empreendimento? Tendo uma vantagem sólida ou em constante desvantagem? Salomão nos garante que os verdadeiramente diligentes ganharão uma insuperável vantagem em relação aos que não são. Ele diz: os planos do diligente levam à vantagem certa. Provérbios 21, versículo 5. Quer estejamos competindo com empresas, indivíduos, circunstância ou simplesmente com o tempo, a diligência nos dará uma vantagem única que resultará em maior produtividade, realização, riqueza e satisfação. Você terá controle sobre a situação em vez de ser controlado por ela. O que você prefere? Que seu chefe e outras pessoas controlem sua vida ou controlá-la você mesmo? Salomão diz: o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12, versículo 24. As pessoas verdadeiramente diligentes não controlam apenas o próprio destino, mas também
favorece as conquistas das pessoas à sua volta. Você experimentará uma satisfação genuína. A grande maioria das pessoas estão constantemente faminta, não tanto de comida, mas de coisas. Não importa quanto temos, queremos sempre mais. Contentamento e satisfação genuínos parecem tão raros quanto ganhar na loteria. Em contrastes, Salomão nos diz: a alma dos diligentes é saciada. Provérbios 13, versículo 4. Quando usa a palavra alma, Salomão se refere à parte mais íntima do ser humano, seu núcleo, a morada de sua personalidade e de suas emoções. Imagine o que é estar saciado a ponto de não desejar nada. Esse é o tipo de satisfação prometida ao diligente. Você ganhará o respeito e a admiração dos poderosos. Enquanto muitos lutam para serem reconhecidos, o diligente é procurado por pessoas em posição de autoridade e proeminência. É isso que Salomão quer dizer quando afirma que os homens diligentes em seu trabalho será posto a serviço de reis. Provérbios 22, versículo 29. As conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamarão a atenção de todos ao redor. Suas necessidades serão satisfeitas. Aqueles que trabalham com diligência dentro da sua especialidade alcançarão o sucesso material necessário para satisfazer seus desejos. No livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 19, Salomão escreve: o homem que lavra a terra sacia-se de pão, mas o que segue os levianos sacia-se de pobreza. Aqui ele também adverte que, se você abandonar os esforços na sua área para seguir os conselhos dos levianos ou colocar-se sob a sua influência, estará abandonando o caminho da sabedoria. Não se deixe enganar por pessoas que aparecem bem-sucedidas e à primeira vista oferecem esquemas para enriquecer da noite para o dia, bons demais para ser verdadeiros. De fato, não são. Quando encontrar esse tipo de pessoa, fuja depressa. Você terá cada vez mais sucesso. Salomão nos garante que aqueles que trabalham com diligência terão cada vez mais sucesso e riquezas. Porém, o dinheiro que vem fácil demais, sem verdadeiro esforço, quase sempre é perdido. Salomão diz: fortuna apressada diminui, quem ajunta pouco a pouco enriquece. Provérbios 13, versículo 11. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que ganha na loteria perde tudo que ganhou em relativamente pouco tempo. E até mesmo jogadores que têm sorte de faturar alto acabam perdendo seus ganhos e se endividando. Os cassinos de Las Vegas oferecem suítes presidenciais de graça para os grandes jogadores, não porque são generosos, mas porque sabem que, independentemente de quanto cada um ganhe, ele sempre vai acabar perdendo muito mais. Seus esforços serão lucrativos. Salomão garante que todo trabalho diligente é lucrativo. Esse lucro é calculado pela conquista das metas e pela consequente recompensa financeira. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, ele diz: toda fadiga é lucrativa, mas limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Invista nesse sentido em seu casamento e na relação com seus filhos, e o lucro poderá ser calculado pelo nível de satisfação conquistado por você e por sua família. Por outro lado, adverte Salomão: limitar-se a palavras é fácil e simples e leva apenas à pobreza. O trabalho diligente exige esforço, exige visão, criatividade, dedicação e parceria eficientes. Na essência, o que Salomão está dizendo é que, se sua carreira não está trazendo lucro ou seu casamento não é tão satisfatório quanto
o desejado, você provavelmente não está trabalhando com suficiente diligência. A aplicação da diligência em qualquer área de sua vida sempre traz lucro. As consequências de não ser diligente. As maiores motivações da nossa vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão procura nos motivar por meio de ambos. Se as 7 recompensas não derem a você a motivação que precisa para buscar a diligência, talvez as consequências de não ser diligente lhe sirva de estímulo. Os diligentes alcançam um desempenho excelente, porque sempre utilizam todo o tempo necessário para fazer planos e se prepararem. Os não diligentes desperdiçam esse tempo, costumam agir impulsivamente, e a pressa acaba resultando em fracasso. Salomão diz: os planos do diligente levam a vantagem certa, porém aos afoitos restam a garantia da pobreza. Provérbios 21, versículo 5. Já perdi minhas economias 5 vezes e em todas elas agi com precipitação. Fui tudo, menos diligente. Na primeira vez, meu prejuízo foi de $20.000. Na segunda vez, de 120 mil. Nas 3 vezes seguintes, o valor atingiu a casa dos milhões de dólares. Da mesma forma, minha filha perdeu suas economias quando agiu impensadamente, sem buscar orientação minha ou de pessoas capazes. Se nós dois tivéssemos agido com diligência em vez de pressa, ela seria dona de uma bela poupança e eu teria milhões de dólares a mais nas minhas economias. Sua vida será controlada por outras pessoas. Ninguém gosta de viver sem controle algum, e todos odiamos ser excessivamente controlados pelos outros. Porém, Salomão adverte: a mão do diligente dominará e a mão preguiçosa será escrava. Provérbios capítulo 12, versículo 24. Quem decide como você passa seus dias? Quanto dinheiro você vai ganhar? Quem resolve se você vai ser promovido, rebaixado ou demitido? Mesmo os que têm o próprio negócio, se não forem diligentes, serão controlados pelos clientes ou pela competição. Você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação. Enquanto os diligentes veem seus desejos mais íntimos se realizarem e gozam de um profundo senso de realização, os não diligentes estão sujeitos a anseios permanentes que jamais serão satisfeitos. Em Provérbios 13, versículo 4, Salomão não diz apenas que a alma dos diligentes fica saciada, mas também adverte que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Infelizmente, a vida dos preguiçosos e indolentes é definida pelo desejo e não pela satisfação. A sabedoria lhe faltará. Hoje em dia, a televisão mostra uma grande quantidade de pessoas prometendo riqueza sem a necessidade de trabalho. Você pode comprar uma casa sem entrada, ganhar milhões na loteria ou na bolsa de valores, e assim por diante. Salomão avisa que aqueles que seguem os esquemas e a promessa dos charlatões do dinheiro fácil para ficar ricos da noite para o dia estão mostrando apenas que são ignorantes. Quem cultiva sua terra, sacia-se de pão. Quem persegue o vazio, sacia-se de pobreza. Provérbios 28, versículo 19. Suas riqueza e segurança desaparecerão. Salomão contrasta as duas maneiras possíveis de alcançar riqueza: há aqueles que alcançam pelo trabalho diligente e os que o fazem sem trabalhar por ela. Em Provérbios 3:11, ele adverte:
Aqueles cuja riqueza é de procedência vã haverão diminuir e, por fim, desaparecer. Seus esforços serão inúteis. Os que trabalham com diligência o fazem com vigor, enquanto os demais estão sempre falando sobre o que farão um dia. Falar é fácil, não exige esforço. O trabalho diligente exige muito esforço. Porém, enquanto o diligente lucra com seu trabalho, quem perde tempo apenas falando desperdiça o seu tempo e o dos outros. É por isso que Salomão nos diz em Provérbios 14, versículo 23, que limitar-se às palavras leva apenas à pobreza. Como trazer a verdadeira diligência para todas as áreas da sua vida? Salomão oferece 4 passos que qualquer pessoa pode dar para fazer da diligência parte de sua vida cotidiana. No entanto, existe uma grande pedra no caminho. É uma pedra que iremos encontrar quase todos os dias. Estou falando da nossa preguiça inata, essa tendência a pegar o caminho que oferece a menor resistência. Poucos se consideram preguiçosos, porém, a verdade é que todos temos as sementes da preguiça dentro de nós, e se não fizermos algo a respeito, elas crescerão, transformando-se em uma praga daninha, capaz de prejudicar um ou mais aspectos de nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, elas podem sufocar nosso potencial. Muitas vezes, lidamos com as sementes da preguiça em determinada área, como o emprego ou a carreira, e nós descuidamos delas em outras, como no casamento e no relacionamento com os filhos. Conheço homens que fizeram grandes fortunas da vida profissional e deixaram o casamento terminar em divórcio. Salomão nos mostra como lidar com essas sementes, aonde quer que estejam, e substituí-las pelas sementes da diligência. Reconhecendo as raízes da preguiça. De acordo com Salomão, a preguiça possui 4 raízes: egoísmo, presunção, ignorância e irresponsabilidade. Muitas vezes ela combina essas 2 últimas em uma só categoria que chama de insensatez. Para administrar de forma eficiente a preguiça, precisamos lidar com suas raízes. Egoísmo. Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, versículo 2. Naturalmente, vivemos defendendo nossos interesses. Se não escolhermos mudar o foco para o bem-estar do próximo, estaremos atendendo apenas o nosso ego e os nossos desejos, e deixamos de ver o impacto que essa atitude terá no nosso futuro ou na vida das outras pessoas. Salomão sugere que nós perguntemos qual seria a atitude mais proveitosa para todos os envolvidos. Presunção. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbios 26, versículo 16. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientação ou conselhos. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselhos depois. E por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos passa pela cabeça. Porém, é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais, e buscar a orientação delas antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiros diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes.
ignorância e irresponsabilidade. Atravessei o campo do preguiçoso e o viedo de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de ortigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24, versículo 30, 31. As causas últimas da preguiça são a ignorância e a irresponsabilidade, ou o que Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento da consequência futura dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decidir não fazer. Preguiça gera mais preguiça. No outono, o preguiçoso não trabalha. Na colheita, procura e nada encontra. Provérbios 20, versículo 4. A preguiça pode se espalhar para outras áreas da sua vida. Quanto mais você sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará, até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbios 15, versículo 19, Salomão diz: "O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos." Quando eu era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinhos. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do Sr. Folds, porque um de nós tinha de atravessar a duras penas os arbustos de espinhos para recuperá-la e ficava cheio de arranhões. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse mesmo tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm a capacidade ou vontade de atravessá-lo. Os passos de Salomão para trazer diligência para a sua vida. Tornar-se diligente leva tempo e requer que se crie o hábito de exercer a diligência diariamente nas áreas importantes da vida. Não precisamos, porém, esperar anos ou meses para começar a aplicá-la aos nossos projetos. Salomão nos oferece 4 passos que podemos colocar imediatamente em prática para trazê-la para nossos empregos, carreiras, casamentos, relação com os filhos e até mesmo para nossa vida espiritual. Primeiro passo: acorde para a realidade. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e a necessidade como um homem armado. Provérbios 6, versículo 9 a 11. Costumamos achar que temos tempo de sobra para alcançar nossas metas pessoais e profissionais, e por isso adiamos nossas obrigações. Por exemplo, hoje, quase 80% dos americanos estão acima do peso. A maioria pretende começar a emagrecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Fazem planos de comer melhor, se exercitar e cuidar mais de si. Porém, ano após ano, adiam o compromisso. Entrar em forma continua sendo apenas um sonho, porque ainda não acordaram para a própria realidade. Da mesma forma, maridos e esposas, pais e mães planejam melhorar seus casamentos e a relação com os filhos. Mais tarde, Salomão diz: acorde e chega de odiar. Acorde para a realidade à sua volta. Salomão quer que despertemos para o mundo real, com suas obrigações, responsabilidades e oportunidades. O tempo não para e a cada dia desperdiçado não volta mais.
cada dia que passa nos deixa mais próximo do fim do nosso limitado tempo na Terra. Acorde e traga diligência para a sua vida agora. Suas oportunidades se multiplicarão. Assuma as rédeas da sua história, das suas atitudes, dos seus valores e do uso que você faz do tempo. Passo 2. Defina suas visões. Salomão escreveu em Provérbios 28, versículo 19, assim: a falta de visão leva as pessoas à ruína. Em outras palavras, quando não temos visão, perdemos nossa direção, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Felizmente, o inverso também é verdade. Sempre que trouxer uma visão genuína para qualquer área de sua vida, você ganhará energia renovada. Encontrará a direção a seguir, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Definir uma visão é essencial para a diligência. Na verdade, é impossível ser diligente de fato se você não tem uma visão clara de onde quer chegar. Trazer diligência para a sua vida é o passo mais importante de todos. Em Provérbios 6, versículo 6, Salomão pede aos que não possuem diligência para observar a formiga. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Em outras palavras, a formiga possui um espírito de missão tão forte que, mesmo sem supervisores ou chefes, faz exatamente o que precisa para o seu bem e para o bem da colônia. Quando adquirir uma visão clara do que deseja e traçar um plano detalhado para concretizar essa visão, tal como a formiga de Salomão, você estará tomando a iniciativa e receberá a diligência necessária para concretizá-la. Passo 3. Crie parcerias eficientes. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, versículo 22. Em qualquer projeto relevante, é impossível ser diligente sem buscar orientação externas e parcerias eficientes. Todos sabemos um pouco, mas ninguém sabe muito. Inúmeras pessoas são profundas conhecedoras de um pequeno número de coisas e totalmente ignorantes e ineptas em milhares de outras. Ainda assim, a verdadeira diligência exige excelência em cada passo. A única maneira de alcançarmos excelências nas áreas em que não somos especialistas é buscar conselhos ou parcerias eficientes. Para isso, existem consultores, conselheiros e profissionais capazes de nos oferecer o conhecimento e as habilidades de que precisamos para concretizar nossa visão com excelência. Em toda a história, ninguém levou a cabo um objetivo relevante, projeto de vulto ou sonho impossível sem parcerias eficientes e sem buscar conselhos externos. Se as pessoas mais bem-sucedidas da história precisaram da ajuda de conselheiros e parceiros, por que você acha que pode executar algo relevante sem esse tipo de auxílio? A verdade é que nenhum de nós pode. As pessoas diligentes, de fato, não buscam orientação apenas quando estão tendo problemas com o projeto. Pelo contrário, elas procuram conselhos antes mesmo de iniciar um empreendimento. Isso reduz imensamente o risco de fracasso e aumenta bastante as chances de sucesso. Passo 4. Persiga a sabedoria. Faça dela o alicerce de sua vida. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria. Adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16,
versículo 16. O componente final indispensável para se tornar uma pessoa diligente é perseguir a sabedoria e fazer dela a base de sua vida. Salomão nos diz para buscá-la como se ela fosse um tesouro escondido. São raras as vezes em que a verdadeira sabedoria aparece espontaneamente diante de nós. Pelo contrário, aqueles que procuram esse tesouro muitas vezes são obrigados a cavar o solo. Porém, não é uma busca árdua. É divertido procurar tesouros enterrados, e encontrá-los é maravilhosamente recompensador. Como você verá no último capítulo desse livro, adquirir a verdadeira sabedoria traz recompensas absolutamente inimagináveis. É impossível ser diligente em qualquer empreendimento sem antes adquirir uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. No próximo capítulo, descobriremos como desenvolver uma visão fortalecedora para cada empreendimento, projeto e prioridade em sua vida. Do conhecimento para a sabedoria. Você é diligente no seu trabalho, no seu casamento, na relação com seus filhos? Use essa lista para medir seu nível de diligência em cada uma das áreas importantes da sua vida. Ela ajudará você a determinar quando e onde está precisando de mais diligência. As habilidades que vai aprender nos próximos 2 capítulos ajudarão a trazê-la para cada meta que seguir. Lista da diligência. Você tem uma visão clara e precisa de onde quer chegar? Você persiste com criatividade diante de decepções e fracassos? Você trabalha de forma diligente? Você planeja as coisas corretamente? Você executa as coisas corretamente? Você trabalha com prontidão, especificando prazos? Você trabalha com eficiência? Você trabalha com eficácia, alcançando os resultados desejados? Você produz um resultado de qualidade? Você alcança verdadeira excelência?